Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Railda de Matemática. Hoje estamos com o Ronaldo aí para nos acompanhar. Seja bem-vindo, Ronaldo, vai nos ajudar na aula de hoje. E teremos como assunto circunferência trigonométrica. E quais são os objetivos dessa aula? Então vamos lá. Nós vamos resolver os exercícios que envolvam a circunferência trigonométrica. Então vamos pensar aqui juntos. Qual a finalidade de se construir uma circunferência sobre um plano cartesiano? Lembra como é que a gente constrói um plano cartesiano? Nós temos aqui a nossa abscissa e a nossa ordenada. E daí fazemos aí o círculo trigonométrico dentro deste plano cartesiano. Então, vamos relembrar um pouquinho. Construindo a circunferência no plano cartesiano, é possível, fazer um estudo diferenciado da trigonometria. Então, observe aqui, que nós temos o plano, aqui o x e y, que são as nossas coordenadas. Lembrando que para fazer esse estudo diferenciado na trigonometria, nós temos uma origem, que é o ponto zero, temos o raio unitário e a subdivisão de quadrantes. Então, se nós convencionamos o ponto A, observe ele aqui, como origem dos arcos e o sentido anti-horário como sentido positivo, o percurso desses arcos, tá? Se ele for no sentido horário, o sinal vai ser negativo. Então, aí nós convencionamos primeiro o ponto A e dois sentidos, anti-horário para positivo e sentido horário para negativo. O que é importante também a gente saber dentro dessa circunferência? Que nós temos 4 quadrantes. No primeiro quadrante, nós temos arcos cuja extremidade vão do 0 a 90 graus, ok? Para o segundo quadrante, nós temos as extremidade final entre 90 e 180. Observe lá que nesse meu círculo trigonométrico, eu estou dando duas formas de medições, em graus e em radianos. Para o terceiro quadrante, arcos cuja extremidade final está entre 180 e 270 graus. E para o quarto quadrante, arcos cuja extremidade final está entre 270 e 360 graus. Então, essa tela, ela nos dá um resumo super importante, nos desenvolvendo o círculo trigonométrico, as medições de graus e radianos e também as extremidades dos quadrantes. Então, você, por favor, anote para a gente dar aí continuidade.
continuemos. Verifique que, olha essa atenção, por convenção, os arcos que têm as extremidades finais, então seja no 0, no 90, no 180, no 270 e no 360, eles não pertencem a quaisquer quadrantes, tá? Então, é como que a gente chama assim, que eles são avulsos, tá? Eles não pertencem a nenhum quadrante específico, tá? O que mais que é importante dentro da circunferência trigonométrica? Já falei lá no início que nós temos o raio unitário, que nossa origem, né, o ponto inicial é sempre o 0, e dentro dessas relações da circunferência trigonométrica, a gente já também verificou as relações de seno, cosseno e tangente. Então, dentro da circunferência trigonométrica, então, relembrando que para o seno nós temos aqui no eixo X, que também é chamada de abscissa. Para o seno, nós temos no eixo Y, que também é chamada de ordenada, e aí temos a tangente. Então, verifique que essas informações, elas são super importantes para que a gente já vá tendo aí elementos para que nós consigamos depois fazer os exercícios com muita tranquilidade. Então, observe também a simetria na circunferência trigonométrica. Então, são 3 tipos de simetria no círculo trigonométrico. Primeiro, o eixo das ordenadas. Lembra? O eixo das ordenadas. Depois, eu tenho em relação à origem, onde tudo começa. E também tenho no eixo das abscissas. Então, são 3 tipos de simetrias. Eixo das ordenadas, das abscissas e da origem. Considerando que P e P', então, onde nós temos o P e o P', eles são simétricos em relação ao eixo das ordenadas, ok? Aí o P e P duas linhas, então eu tenho P duas linhas, eles são simétricos em relação à origem. E para o terceiro, o P e P três linhas, eles são simétricos em relação ao eixo das abscissas. Então, com essa tela aqui, nós também aí verificamos quais são os tipos de simetria e comprovamos aqui dentro do círculo trigonométrico. Então, são as extremidades de 2 arcos, são pontos que representam uma simetria. Então, para que eu tenha uma simetria, eu tenho que ter 2 arcos. Então, dizemos que esses arcos, então, são simétricos. Tá? Aí, se você verificar essa informação, aqui você consegue, né, verificar essa informação aqui dentro do círculo trigonométrico, conforme a explicação que a prof acabou de te falar. Então, agora nós vamos fazer um exercício prático para a gente carimbar aí o nosso aprendizado. Então, acompanhe comigo. Divide-se o ciclo em 12 partes iguais, utilizando-se de A como um dos pontos divisores, determine o conjunto de X, aonde ele pertence a 0 até 2π. Então, lembrando que aqui nós estamos usando como radianos, né? Cujas imagens são os pontos divisores. Tá? Então, nós temos aqui dentro do círculo trigonométrico tanto a notação em graus e em radianos. Porém, aqui ele diz que x pertence, né, a 0 até 2π. E eu tenho 12 ciclos. Tá? Então, lembrando que aqui está a chave para a resolução do exercício. Mas eu vou te dar aí um tempo para que você transcreva aí no seu caderno, resolva ou tente resolver e nós já retomamos com a resolução passo a passo.
vamos fazer a correção do exercício? Então acompanha aqui. Primeiramente, lembra que ele me deu essa informação, que vai de 0 a 2π, que são 12 partes iguais. Então eu vou pegar o 2π, vou dividir por 12. Posso simplificar, então logo eu tenho π sobre 6. Será a medida de cada parte. E se você fizer, né, o π sobre 6, que é o 180 sobre 6, você vai verificar que são 30 graus. Então, fazendo a tabelinha, né, eu posso usar aqui, eu estou usando de duas formas. Eu estou usando o círculo trigonométrico e estou usando a tabela porque eu vou fazer essa divisão em 12. Então, lembrando lá que no ponto A, né, é onde inicia tudo. Aí o ponto P1, que vai ser o meu primeiro ponto, π sobre 6, porque eu fiz essa divisão em 12 partes iguais, né? Aí o P2, π sobre 3, aí eu chego em 90, né? Que é π sobre 2. Lembra que nós temos aqueles pontos certos de 0, 90, 180, 270 e 360. Aí eu vou para o ponto 3, que vai ser então 2π sobre 3. 5π sobre 6, que eu sempre vou acrescentando 30 graus. Aí, a linha vai ser o π, que é a metade aqui no 180. Novamente, 7π sobre 6, que eu vou acrescentar, então, é 180 mais 30, que vai ser 210. Então, se eu posso acompanhar tanto em radianos quanto em graus. Aí, o ponto P6 vai ser 4π sobre 3. Chego novamente em 270, que é o meu B'. Aí, 270 mais 30, que vai ser 5π sobre 3, que vai ser 310. E finalizo daí em P8, que vai ser 11π sobre 6. Certo, gente? Então, muito interessante esse exercício para que a gente também faça das duas formas. Desenhe o círculo trigonométrico, fazendo essa subdivisão aí em 12 partes iguais e preenchendo aí uma tabelinha, certo? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os arcos côngruos. Então, o que ele diz sobre isso na trigonometria? Que os arcos trigonométricos que têm a mesma extremidade são chamados de arcos côngruos. Então, observe aqui no círculo que ele tem diversas voltas. Lembrando que uma volta é 360 graus. Então, aqui eu tenho diversas voltas e ele para num ponto específico, né? Dentro de um grau específico aqui, que no caso aqui a gente está convencionando ele como P. Aí eu tenho uma forma específica, né? Uma expressão para demonstrar esses arcos côngruos, que é alfa, que vai ser esse meu ângulo, mais K, que é o número de voltas, multiplicado por 2π, aonde o K, né, que é o número de voltas, pertence aí aos números reais. Tá? Então, observe que eu posso trabalhar tanto com os radianos, também com os graus. O que é importante eu saber também? Que ao indicar a medida de um arco trigonométrico em radianos, não é preciso explicitar a unidade rad. Então, a gente só vai falar, por exemplo, 2π ou somente 3π sobre 2, sem precisar falar sobre os radianos. Então, basta escrever, né, o número real associado ao ponto extremo do arco. Então, no caso aqui, esse alfa pode ser 45 graus, tá? Ou também, por exemplo, pode ser 30 graus, que é π sobre 6, certo? Então, agora a gente vai também aí praticar para a gente ver se estamos aí aprendendo este conteúdo. Acompanhe comigo. Para cada medida de arco a seguir, determine o arco congruente à primeira determinação positiva e também a expressão geral da medida dos arcos côngruos. Então, para a letra A, eu tenho 4.058 graus. Para a letra B, 28π sobre 3. Então, eu vou fazer a determinação do arco congruente para a primeira determinação e a expressão. Então, lembrando que primeiramente, para a determinação, eu tenho que dividir, vou dar uma dica, né? Dividir esse valor de graus por 360, que equivale a uma volta. E assim, depois eu posso fazer o restante do cálculo, mas não vou falar tudo. Vou esperar que você tente fazer e a gente volta aí com a resolução.
Então vamos conferir passo a passo a resolução? Então acompanhe aqui comigo. Então para 4.058, lembra que eu primeiramente divido por 360, assim eu descubro quantas voltas e qual foi a primeira determinação positiva. Então, nesse caso, o resto que me sobra aqui na minha divisão é a primeira determinação. Lembre que não é a primeira determinação do primeiro quadrante, mas sim a primeira determinação, que é o que o exercício está nos pedindo. E ele também pede a expressão geral. Então, eu deixo sinalizada K vezes 360 mais 98 graus, que foi a primeira determinação, que foi o restante que sobrou aqui. Eu também posso, substituir esse K pelo quê? Pelo número de voltas, que seria 11, tá? Então, as duas maneiras estão corretas, tá? Eu posso substituir aqui ou posso deixar indicada como é a expressão geral. Já para a letra B, eu tenho em radianos e quero descobrir, então, a primeira determinação. Então, observe que eu vou separar, aonde eu tenho 28, aqui eu posso simplificar, então, 24 por 3 e o restante 4 π sobre 3. Então, seria 24 por 3, são 8 voltas, certo? Que são, aliás, dá 8π, são 4 voltas, que cada volta corresponde a 2π. Então, a primeira determinação é o quê? 4π sobre 3 e a expressão geral, novamente eu tenho K vezes 2π mais 4π sobre 3. Então, observe que para os graus eu usei aqui 360 e a determinação. Para os radianos, eu também fiz através de uma separação aqui para que eu consiga simplificar quantas voltas elas dão no total aí da circunferência trigonométrica. Também interessante esse exercício para a gente praticar as duas formas. Então, o que vimos? Como resolver exercícios que envolvam a circunferência trigonométrica, aonde nós temos, aqui as medições, tanto em graus quanto em radianos. Então, espero que vocês tenham gostado, anotado e aprendido aí sobre circunferência trigonométrica. E até breve, gente!